Arro, amados, amadas, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Gratidão pela presença de todos. Arro, arro, boa noite. A roda de cura no xamanismo, primeiro precisamos curar tudo aquilo que precisa ser curado em nós, para que então sejamos capazes de nos conectar com as dimensões mais elevadas, as dimensões mais sutis, o éter. Uma vez, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, eu publiquei uma mensagem lá no canal Luz das Estrelas, que representa muito bem a importância de curarmos em nós tudo o que precisa ser curado, para que possamos então ascender às dimensões mais elevadas, para que possamos então ascensionar. Esta mensagem se chama Ascensão e a Boia. O natural de uma boia, quando você coloca ela lá no fundo da água, é ela emergir para a superfície. Isso é o natural. Se você colocar uma boia, não importa a fundura do rio, e você soltar esta boia, ela vai emergir à superfície. Não tem outra. O natural é ela emergir para a superfície. Então vamos imaginar que a água é a nossa dimensão atual. Estamos dentro da água agora. E o ar, a superfície, é a dimensão mais sutil. Então, ao passar do nível da água e ascender à superfície, ascensionamos. Mas com o longo do tempo, com o longo de várias e várias vidas que tivemos aqui no planeta Terra, por exemplo, fomos acumulando peso. Imagine que você é a boia. E você, então, deu um mergulho neste rio. Mas então você olhou para uma pedra e resolveu carregar essa pedra com você. E você colocou essa pedra no bolso. E então você viu outra pedra e também resolveu levar ela com você. Então você colocou ela no outro bolso. E assim você foi enchendo os bolsos de pedras. E o que são as pedras? Medos, mágoas, traumas, crenças limitantes. São crenças limitantes que nos limitam de ascender à superfície. Acreditamos que aquelas pedras fazem parte de nossa vida e que precisamos carregá-las para todo sempre. Mas esquecemos que essas pedras fazem parte do rio. Fazem parte desta dimensão dual, não fazem parte de você. E não fazem parte das dimensões mais elevadas, a qual todos nós desejamos ascender. Mas para ascender às dimensões mais elevadas, precisamos deixar as pedras para trás. Então, quando liberamos tudo isso, soltamos todas essas crenças, todos esses medos, todos esses traumas, todos esses julgamentos, e naturalmente ascendemos. E o trabalho com a roda de cura é exatamente isso. Curar em nós tudo que precisa ser curado, para que possamos então nos tornar mais leves, mais sutis e poder ter a visão mais expandida das dimensões mais sutis e nos conectar com as dimensões mais sutis, até que então não precisamos mais voltar, não precisamos mais entrar novamente
na roda reencarnatória para liberar todo aquele peso que ainda não conseguimos liberar em uma vida. Mas aí é que está a questão. Nós queremos liberar em uma vida queremos não, precisamos liberar em uma vida todo o peso que acumulamos em dezenas, centenas, milhares de vidas. Só que nunca antes, neste ciclo, nós tivemos tamanha oportunidade de trabalhar com esta cura. E nós vamos ter outra oportunidade dessa. Eu sei que isto pode ser assustador para algumas pessoas, mas é a realidade. Daqui 52 mil anos. Existem os ciclos menores que são de 3 mil anos, mas um ciclo como este, só daqui 52 mil anos, nós teremos novamente esta oportunidade de liberar e de curar tudo que precisamos liberar e curar nesta vida de milhares e centenas de vidas passadas. Então, vocês entendem o porquê é tão importante trabalhar na nossa cura? E, opinião minha, não tem nenhum ser humano, hoje em dia na Terra, que esteja totalmente curado. Porque até mesmo a crença de que não há nada mais para curar precisa ser curada. Porque a partir do momento em que eu acredito que eu já estou curado de tudo que eu preciso curar, então eu voltei ao ponto zero. Preciso voltar novamente lá no início para começar tudo de novo. Até que eu entenda que, independente de quanto tempo eu esteja desperto, ou independente se eu me conecto ou não com as dimensões mais elevadas, ainda assim há o que curar em mim. É uma transição. Uma transição, ela não acontece de uma hora para outra. Eu não vou dormir e acordar sancionado, porque eu estou passando por uma transição, e a transição, ela é demorada, ela leva tempo. Mesmo que eu acredite que eu tenha vindo para cá com uma missão, ainda assim, ou mesmo que algum de vocês acreditem que são seres iluminados, ainda assim, ao adentrar neste plano físico, todos tiveram que baixar as suas vibrações para conseguir entrar neste plano físico, que pegar muitas pedras e colocar nos nossos bolsos. E agora é o momento de soltar essas pedras. E para soltar essas pedras, precisamos primeiro encontrá-las. Experimentem pegar um monte de pedras e colocar no bolso. E depois vocês tiram uma por uma. E aí, quando vocês acharem que o bolso está vazio, coloquem a mão no bolso de novo. Para vocês verem o que tem lá. Então, quando a gente fala de cura, é um trabalho contínuo. Nós podemos entrar na roda de cura em qualquer estágio da roda de cura. Não precisamos necessariamente começar pelo primeiro estágio, até porque não há um estágio inicial, é uma roda. Então nós vamos girando essa roda e passando por todos os elementos dessa roda. E então depois nós vamos para o meio da roda, que é, como eu disse, o éter. Essa roda, ela tem vários níveis. Então, quando nós vamos para o meio da roda, nós saímos do meio da roda em um nível mais elevado para fazer a roda novamente, tudo de novo. Voltamos para o meio da roda e iniciamos novamente o ciclo, porque tudo funciona como ciclos. A Terra, o cosmos, nós próprios temos ciclos. E o xamanismo, ele trabalha baseado nesses ciclos. Por quê? Porque o nosso corpo físico, ele está conectado ao elemento terra, que é o nosso próprio corpo, ao elemento água, o sangue que circula pelo nosso corpo, pelo elemento ar, que são os nossos pensamentos, pelo elemento fogo, que é o nosso espírito,
A ação do espírito é representado pelo elemento fogo. A água trabalha as nossas emoções. O elemento ar trabalha os nossos pensamentos. O elemento terra trabalha mais a parte da fisicalidade, daquilo que é físico, bens materiais, o nosso próprio corpo, tudo que podemos tocar, tudo que podemos ver com os nossos olhos físicos. Tudo isto é elemento terra. Então, o elemento terra, ele dá a sustentação, ele dá o equilíbrio. O elemento ar, os projetos, as ideias, as realizações. O elemento fogo, a ação. Dentro da roda de cura, né, a roda medicinal, como o Chay estava explicando, todos os elementos, eles são trabalhados em sequência, mas são elementos também que se complementam. Então, nós começamos por trabalhar com o elemento água, né, nas nossas vivências pelo Zoom, nas nossas vivências xamânicas e também aqui com vocês no YouTube. Nós trabalhamos o elemento água, o corpo emocional, a cura da criança interior, a cura do nosso passado, a cura, né, das nossas mágoas, enfim, esse corpo emocional sendo purificado, para que então pudéssemos também ter acesso dentro deste elemento água com a pureza da nossa criança interior, com a alegria genuína do nosso ser, né? Trabalhamos também a ativação do DNA cristalino. Então, dentro do elemento água, nós trabalhamos com os golfinhos, né? Com os golfinhos, com seres aquáticos de Sírius. Então, caminhando por essa roda de cura, nós então nos dirigimos e assim, dentro das 4 direções cardeais, o elemento água, então, ele é representado pela direção sul, pela cor vermelha. Então, nós nos dirigimos depois do sul para o oeste. Então, trabalhamos com o elemento terra, né? No elemento terra, nós trabalhamos com a nutrição, com a sustentação, mas também com a confiança no processo natural de evolução. O elemento terra, a terra como um todo, se a gente for parar assim para pensar, né? A terra, ela passa por vários ciclos. Então, a terra, ela está sempre se renovando. E dentro dessa temática, quando nós trabalhamos agora, na semana passada, com o elemento terra, nós trabalhamos muito com essa questão do estado de presença, do desenvolvimento da coragem, da confiança no processo de evolução, tanto da Terra como de nós mesmos, né? Porque nós somos também, né, a natureza. Então, nós também passamos por todos esses ciclos. Trabalhamos o nosso emocional, viemos para a Terra. Então, para quê? Para firmar, né? Estado de presença, direcionar o meu foco, né? Onde eu estou, onde eu me encontro. E então, determinar para onde eu vou, né? Com passos firmes, trabalhamos com o tigre, né? Que veio para nos ensinar também, né? Toda essa força, toda essa coragem, toda essa visão da importância de dar passos firmes.
Depois do oeste, vamos para o norte, elemento ar, né? Então, o elemento ar, como o Chay mesmo disse, é o campo mental, as nossas ideias, o que vai nos nossos pensamentos. O elemento ar, ele se relaciona com o nosso chakra cardíaco, com o Ricardo. Ele sempre nos ensina a respirar nessa respiração, como se o ar estivesse entrando pelo coração, pelo chakra cardíaco, né? E o ar, como ele se relaciona com o nosso campo mental, essa relação do nosso coração com os nossos pensamentos, com a formação, né, das nossas ideias, dos nossos projetos. Então, quando nós trazemos o coração para trabalhar junto com a mente, né? Trazemos o coração para trabalhar junto com a gente o nosso campo mental. E, dando então sequência, vamos para o leste, trabalhar com o elemento fogo. Então, momento de nos conectarmos com a força desse elemento, né? Que é um elemento de ação, né? Então, nós trabalhamos a questão das ideias, dos projetos, da criatividade, e também dentro do elemento ar, nós vamos trabalhar essa parte da comunicação, porque a comunicação, ela começa pela escuta, né? Ouvir. Quando alguém está falando, a gente realmente prestar atenção e se concentrar naquilo que está sendo dito. Até mesmo a gente pode fechar os olhos para se concentrar melhor no que está sendo dito. Com certeza, a compreensão daquilo que está sendo dito vai ser uma compreensão muito melhor. Por quê? Porque a comunicação, muitas vezes, ela é falha justamente porque quando a gente está, por exemplo, numa conversa, a gente já está pensando em responder aquilo que está sendo dito, né? E não prestando realmente atenção ao que está sendo dito. Então, o quanto é importante desenvolver a comunicação sadia, a comunicação produtiva, né? Que começa pelo ouvir, escutar realmente com atenção o que está sendo dito, para compreender e aí sim poder, né, responder, expressar, né, a nossa visão, a nossa opinião. Então, comunicação, né, o plano mental relacionado ao elemento ar, dentro da roda medicinal, o ar ao norte, e depois, então, o fogo no leste, que é onde nasce o sol, né? Então, o elemento fogo é o momento de colocar a ação, de colocar os nossos projetos em andamento, e aí, então, nos dirigimos para o centro da roda de cura, que é a nossa conexão, então, com o éter, com os planos mais elevados, né? Então, a roda de cura, ela é muito interessante porque nós vamos trabalhando todos esses elementos que fazem parte de nós, fazem parte em cada momento da roda de cura, nós vamos trabalhando um aspecto para que então possamos curar tanto o nosso campo emocional, a nossa fisicalidade, né? Como nós interagimos com essa fisicalidade. Então, vamos curar os nossos pensamentos, a forma como nós nos comunicamos, a forma como nós interagimos através do nosso plano mental, né? O que se passa no nosso plano mental. Então, vamos curar, né?
o nosso campo mental e então nos dirigimos à cura do espírito, né? E para então adentrar no centro, né? Para fazer a nossa conexão com o alto, com o nosso eu superior, com os seres de elevada vibração. Então, é todo um processo onde nós vamos caminhando para curar. E tudo está correlacionado. E cada elemento precisa do outro elemento para que possa funcionar com harmonia. Por exemplo, a água no estado líquido, ela precisa da terra para que acomode o rio. O fogo, ele precisa da matéria, e a matéria vem da terra, não é verdade? Então, quando acendemos uma fogueira, nós usamos ali como combustível a lenha. A lenha vem da terra, né? Que também precisa da água. Então, todos os elementos, eles funcionam correlacionados, assim como nós. Nós também temos todos esses elementos que correspondem aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aos nossos pensamentos. Mas um pensamento não é um pensamento sozinho. Um pensamento, ele é um pensamento acompanhado de uma emoção. A ação, se é uma ação sozinha, ela é uma ação desenfreada. Ela é uma ação que, com certeza, não vai dar algo bom. Porque não foi uma ação preparada. Então, quando eu estou alinhado e equilibrado com todos os outros elementos emocionais, pensamentos, equilíbrio, porque a Terra, ela proporciona o nosso equilíbrio. Nós firmamos o pé, damos um passo de cada vez e estamos equilibrados, seguindo o nosso caminho. Então, quando estamos equilibrados, fortalecidos, nutridos e emocionalmente saudáveis, então tomamos uma ação, fogo, assertiva. Porque o fogo, quando ele não é controlado, ele se torna perigoso. Não é verdade? Eu não posso acender fogo em qualquer lugar. Eu preciso tomar todas as precauções necessárias para que o fogo não saia fora do meu controle e eu não acabe incendiando a minha casa, por exemplo. Trazendo para o nosso dia a dia, trabalhar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com o nosso corpo, para que então possamos agir com sabedoria. Com sabedoria, né? Porque todos os elementos, eles precisam desse equilíbrio, né? É a mesma coisa, por exemplo, se eu comecei a roda de cura, e aí eu fiquei ali no sul, né? As direções cardeais, né? Então eu fiquei no sul, nas emoções, trabalhando com o elemento água, só com o elemento água. O que isso pode me ocasionar? Tudo que é em excesso, tudo que está desequilibrado, não é bom. Eu posso ficar muito emotivo, muito sensível, chorar sem nenhum motivo aparente. Porque aí não é um processo produtivo, Mas né? o que acontece quando a gente não trabalha com nenhum desses elementos? Quando a gente não entra na roda de cura, digamos assim. Claro que a roda de cura não é a única coisa. É um processo, né? É um processo, é uma terapêutico, ferramenta. Mas o que acontece geralmente com quem não se autotrabalha? Está vulnerável a todas as coisas. E com todos os elementos em desequilíbrio, né? Porque horas está muito, 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 muito emotivo. Pode ser, né, que a pessoa tenha muito ali do elemento terra, então seja uma pessoa firme até demais, né? Que aí não tem aquele equilíbrio da emoção, né? Ou pode ser uma pessoa que fica muito ali no ar, tem até um termo, né? Cabeça nas nuvens, né? Porque aí fica ali só no campo mental das ideias, né? E tem milhares e milhares de ideias, mas não coloca ação, não vai para o fogo, né?
E aí o fogo também, né? Se ele não foi ali trabalhado todos os outros elementos, como o Chay disse, né? Ele pode virar ali em uma ação desenfreada, em uma combustão, né? Então, fazendo uma analogia com a natureza, né? Com o planeta Terra, a Terra também está passando por esse processo de cura. Então, a gente às vezes, né, se assusta com os vendavais e é muita chuva. Em algumas regiões não chove há muito tempo, é muito seco, muito vento, vento destruindo tudo. Por quê? Porque nós precisamos nos voltar para a natureza, para viver em harmonia com a natureza. Porque a natureza também, a Mãe Gaia, ela está se curando. Ela também está passando por esse processo de transição junto com a gente, né? E a gente aprende muito observando a natureza, né? Observando esses ciclos que em equilíbrio é maravilhoso, né? É maravilhoso, mas nesse momento que nós estamos passando é por uma transição, todos nós. E é exatamente isso também que está acontecendo com muitas pessoas. Acontecendo coisas assim que a gente não entende, mas é por quê? Porque é só ação, é só ação, é só ação. Então as pessoas, elas fazem o que fazem sem pensar, sem, né? Sem coração, sem coração. Né? Ou então coração demais, só emoção, 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 sem analisar, né? Sem, vamos dizer, processar todas aquelas emoções, né? Sem buscar o equilíbrio. Né? Então, a roda de cura, ela nos traz várias reflexões. E conforme nós vamos passando por esta roda de cura, nas cerimônias que nós realizamos, nós vamos acessando insights, downloads, conhecimentos a partir de nós mesmos. A partir de nós mesmos, nós vamos tendo aquela compreensão. A compreensão do tigre. Como é o animal tigre? O animal tigre, ele é um animal muito perspicaz, muito corajoso. Então, o tigre, ele nos ensina a coragem. Ele nos ensina a manter o foco em nossos objetivos. Ele nos ensina a cautela, porque o tigre, ele não dá um passo em falso. O tigre, ele caminha com cuidado, com firmeza, com equilíbrio, e ele só age no momento certo. Por isso, o tigre, ele é objetivo. Então, olha quanta coisa a gente tem para aprender com o tigre. Né? Um pássaro. O que um pássaro, o que o beija-flor, o que o bem-te-vi, ele tem para nos ensinar? Mas nós vamos se conectar com o beija-flor também. Agora é o bem-te-vi, mas o beija-flor vai vir. É isso que a gente vai aprendendo, porque tudo é medicina, tudo é medicina. Até as coisas que não dão certo em nossas vidas é medicina. O que eu aprendi com aquilo? Tá, ok. Não saiu como eu queria. Mas o que eu aprendi com aquilo? Então, se eu aprendi algo com aquilo, então está sendo medicina para mim. E é isso que o xamanismo nos ensina, que tudo é medicina. Então, quando compreendemos que tudo é medicina, a vida fica muito mais leve, porque eu sei que eu aprendi com aquilo e que aquilo foi benéfico para mim. Então, até aquilo que eu achei que poderia ser ruim para mim, foi bom, porque eu aprendi, né? Tudo é aprendizado, tudo é medicina, e nós estamos todos nesse processo, né? Então, respeitar o espaço da outra pessoa, respeitar o momento, respeitar os limites das outras pessoas, né?
tudo começa pela gente, né? Então, até nós fizemos um post, né, recentemente lá no nosso Instagram, falando sobre o quão importante é nós reconhecermos o sagrado em tudo, reconhecermos que nada existe por existir ou porque está ali só para ocupar espaço ou preenchendo um espaço. Tudo é sagrado, tudo é necessário. Entender a sacralidade, até mesmo de uma pedra no rio, um galho de uma árvore, uma flor que eu vou colher. Pedir licença para aquele espírito guardião, para o espírito, para aquele elemental, reconhecendo que ali existe uma vida, ali existe uma energia. Essa é a maravilha do xamanismo, né, Ricardo? Nós realmente reconhecermos o sagrado em nós, assim como nós reconhecemos no outro e em todas as coisas. Gratidão, gratidão, gratidão. Arro, queridos.